Boa noite, igreja. Boa noite a todos que nesse momento nos acompanham pela live, né? Boa noite a todos os carnaubrenses. Aonde essa live estiver chegando, nós estamos felizes, porque a palavra de Deus, mais uma vez, vai ser ministrada e, com certeza, irá abençoar vidas nessa noite. Então, vamos abrir nossas Bíblias. Você que nos acompanha e também tem Bíblia em casa, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Isaías 43. Alguém já visualizou que posso dar um ok? Posso continuar? Alguém já visualizou? Alguém está conosco? O livro de Isaías 43 fala que só Deus resgata Israel. Então vamos lá. Mas agora, assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome. Você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, ele não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Sebá, para que você fosse meu, visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra. E porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca de sua vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você, diz o Senhor. Trarei a sua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entregue, e ao sul, não os impeça de sair. Tragam os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra. Todos os que são chamados pelo meu nome e os que eu criei para a minha glória. Sim, aqueles que formei e fiz. Traga o povo que é cego, ainda que tenha olhos, e que é surdo, ainda que tenha ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles podem anunciar isto e mostrar-nos as predições antigas, que apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem e para que se ouçam e digam: é verdade. Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são meus servos, a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou. E que antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. E eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, e a realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, ainda que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos, diz o Senhor, agindo eu, quem o impedirá. Amém? Nós estamos aqui hoje para receber essa palavra e dizer que Deus
Ele tem cuidado de cada um de nós. Ainda que aconteça o que vier a acontecer, mas nós não podemos perder essa palavra de vista, porque Ele fala que Ele nos comprou e comprou por preço de sangue. E Ele fala que onde a gente for, aonde a gente estiver, Ele estará conosco. Ele fala aqui em 3 elementos básicos. Ele fala aqui na água, se a gente for na água, Ele não vai deixar que os rios nos submerjam, que a gente se afogue. Ele fala do fogo, que nós não iremos queimar. Não necessariamente esse fogo físico. Então, nessa noite, que você possa abrir o seu coração para receber essa mensagem, e que essa mensagem ela realmente se acomode no seu coração, e que essa mensagem ela possa se propagar, e que você também possa compartilhar. Nós estamos num momento em que em todo o dia inteiro a gente recebe mensagens, e a gente recebe muitas vezes recebemos mensagem que nos abala, né? E nós precisamos mais do que nunca depositar a nossa confiança e compartilhar aquilo que Deus quer que a gente realmente compartilhe. Nós sabemos que os dias são tão difíceis, mas a palavra de Deus aqui diz que Ele é conosco, Ele está conosco. Então, amados, vamos orar nesse momento inicial. A gente vai colocar diante do Senhor esse momento que estamos aqui reunidos para transmitir essa palavra para você. E que nessa noite Deus use grandemente o irmão Raminho para falar aos nossos corações a palavra do Senhor. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, para te agradecer por mais um dia que o Senhor nos concede, por mais um dia que o Senhor nos despertou, por essa manhã que passou, ó Deus, por essa tarde também que passou, e essa noite que estamos aqui, ó Deus, presenciando, vivendo esse momento. Nós queremos, ó Deus, pedir perdão ao Senhor pelas nossas fraquezas, Senhor, pelas nossas fragilidades, pelos nossos pecados, Senhor. A Tua palavra diz que quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, o Senhor é fiel e justo, nos perdoa, Senhor. Por isso, nessa noite, nós te louvamos pela Tua grandeza, porque o Senhor se incomoda, o Senhor se importa com cada um de nós. O Senhor está conosco. A Tua palavra aqui em Isaías 43 dá totalmente esse respaldo de segurança, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Nós te louvamos. Nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que quem estiver nesse momento nos assistindo ou posteriormente venha assistir, Senhor Deus, esse culto. Que preste esse culto ao Senhor, mesmo que assista posteriormente, mas nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa tocar nos corações e preste esse culto a Ti. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos nesse momento que o Senhor venha ao encontro, Pai, dessas famílias carnalbenses, das nossas famílias, Senhor Deus. E que o Senhor cuide e guarde cada um de nós, nos livre de todo mal. Nós sabemos que os dias estão difíceis, mas nós sabemos que podemos confiar e podemos ter esperança no Senhor, o Criador do céu e da terra, o Deus que fez tudo, o Deus que pode tudo, ó Deus. Nós te louvamos nessa noite. Essa é a oração de gratidão ao Senhor por todos os feitos do Senhor em nossas vidas. No nome de Jesus, nós te oramos, te agradecemos. Amém.
Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Eu não sei como o menino está olhando aqui, como o som está chegando, não sei como está chegando, mas vamos louvar a Deus com isso. A ti vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre a existir, nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu vou clamar, tudo vem de ti e tudo sai de ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre a existir, nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Declara, irmão, Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Declare, Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Declara a sua cara, Jesus. Eis-me aqui, Jesus.
É nesse nome que nós podemos descansar, esperar e confiar. É nessa noite que estamos pregando esse nome de Jesus. Declare: Jesus, eis-me aqui. Vamos cantar essa novamente. Se cantar, pode cantar essa. Fica à vontade. Louve ao Senhor, onde você estiver. Onde você estiver, louve o Senhor. Só na Bíblia. Anseia por águas, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, e Deus assim como a corça anseia por águas, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, e Deus faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Ele pode inundar o coração de qualquer pessoa que convide. Assim como a roça anseia por águas, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, e Deus Assim como a corça anseia por águas, como terra
glória a Deus. Vamos nesse momento, se alguém tiver algum pedido, não sei se os irmãos enviaram algum pedido pela live. Se você tiver enviado, nós vamos orar. Mas nesse momento nós queremos orar pelas autoridades constituídas nesse país, por cada notícia que tem surgido, se levantado, cada fake news, cada mensagem negativa que tem surgido em nosso meio. E nós precisamos fazer cautela realmente se essas mensagens são verdadeiras, o que tem de positivo, o que é real, porque a todo instante as pessoas têm jogado mensagens que levam as pessoas para o caos. E nesse momento nós iremos orar para que Deus venha repreender essas notícias, para que elas venham chegar de forma real e de forma verdadeira em nosso meio. Nós vamos orar nesse momento. Querido Deus, nós repreendemos, Senhor Deus, essas ondas de notícias, ó Deus, que tem surgido. Cada um, ó Deus, que não sei de onde sai, quem é o portador, mas sabemos que pessoas estão com medo, encarceradas por cada informação, porque não procura ver a veracidade, não procura ver
a fonte de onde saiu, de onde tem surgido. E nesse tempo, ó Deus, que nós sabemos, ó Deus, que o Covid tem avançado, mas não é tempo de temer, não é tempo da igreja recuar, não é tempo da igreja se esconder, não é tempo da igreja se isolar, é tempo da igreja orar, é tempo da igreja orar, buscar o Senhor, mostrar o Deus que serve, a confiança que tem em Deus, e que a cada dia o Senhor possa nos ajudar a crescer na graça, no conhecimento, e dar fé, ó Deus, ao teu povo para enfrentar, ó Deus, essas lutas, esses medos, essas ansiedades, ó Deus, que tem surgido, ó Deus. Pois nós te bendizemos, ó Deus, te exaltamos, em nome de Jesus Cristo, que vive e reina. Amém. Nesse momento, quando os irmãos vão deixando seus pedidos, vou trazer a reflexão da palavra do Senhor. Vou pedir a Alex que feche aqui o canal do violão, para não ter perigo. Só um momento, irmãos. Nós já vamos trazer a palavra. Eu convido os irmãos que possam na sua casa abrir suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos 9. Nós queremos trazer uma reflexão pensando nisso. Em Atos, no livro de Atos dos Apóstolos, quem escreveu foi Lucas. Quem foi Lucas foi um médico que praticamente ele esteve em todas as viagens missionárias de Paulo, ajudando Paulo na propagação do Evangelho de Deus. E o tema que eu lancei nessa noite, se é possível, tem como crer quando humanamente não há mais esperança, quando a nossa esperança humana ela se findou, quando a nossa fé humana acabou. Será que é possível a gente crer, a gente ter esperança? É possível nesse tempo acreditar num Deus que move, um Deus que fala, um Deus que continua agindo, interagindo em nosso meio? Será que a nossa fé diante dessa não esperança de fatos que fogem do nosso controle, fogem da nossa capacidade de crer, será que é possível a gente crer num momento desse? E lá em Atos 9, a partir do 35, diz assim: e viram todos que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, que traduzido quer dizer Docas, o qual estava cheia de boas obras e fazia esmolas. Ora, aconteceu que naquele dia ela, adoecendo, morreu, e tendo lavado e colocaram no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens, rogando que não te demores em vir ter conosco. Pedro levantou-se com eles. Quando chegou, levaram ao cenáculo, que todas as viúvas cercaram, chorando, mostrando as túnicas, vestidos que Dorcas fizeram enquanto estava com ela. Mas, tendo feito sair a todos, pôs-se de joelho e orou, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. E
ele, dando-lhe a mão, levantou-a, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Tornou-se isso notório em toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou muitos dias em Jope, em casa de um curtidor chamado Simão. Querido Deus, Santo Pai, nós te rogamos nessa noite, ó Deus, a direção do Senhor, a direção e a iluminação do Teu Espírito, ó Deus, para que nós venhamos nessa noite, ó Deus, falar daquilo que o Senhor já falou durante esse dia a meu coração, ó Deus, e que venha, ó Deus, nessa não esperança, ó Deus, nesse tempo de desilusão, venha trazer conforto e esperança para muitas pessoas. Nós oramos e te rogamos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Como crer se humanamente falando não há esperança? Interessante que esse capítulo é um capítulo recheado de eu ser o alicerce do livro de Salmo, uma base onde nós encontramos, se você voltar nesse texto no capítulo 9, no início de tudo, você vai ver o que nós vamos encontrar uma das maiores narrações bíblicas, que é a conversão, a perseguição de Paulo e a sua conversão. Então ela narra fatos interessantes, mas nós queremos nos deter nesse versículo 9 a partir do 35, e vamos, irmãos, pensar em algo nessa noite, pensar em três coisas que nós precisamos compreender no propósito de Deus, que Deus tem propósito de Deus em tudo que nós estamos passando. E você, eu não sei qual é o seu pensamento, talvez você esteja dizendo nessa noite: será que nessa pandemia tem algum propósito? Por que Deus colocou essa enfermidade nesse tempo? Será que Deus tinha algum propósito? Irmãos, tudo que Deus permite acontecer, há um propósito, há algo para nos ensinar, há algo para que a gente possa rever, procurar entender esse propósito. E eu creio que nessa história toda, nessa cidade, havia propósito de Deus, havia algo que Deus queria trazer. Tudo em nossa vida, meu querido, a gente precisa compreender alguma coisa. E a primeira coisa que eu quero trazer nessa noite é que havia uma mulher chamada Dorcas, uma mulher piedosa, como podemos dizer, uma mulher que mostrava ações, que mostrava, que costurava, que fazia túnicas para as mulheres viúvas. As mulheres viúvas eram muitas vezes mulheres desamparadas, não tinha apoio, e essa mulher ela fazia isso. No tanto que quando ele estava, vou usar essa expressão, nivelando aquele corpo, havia muitas mulheres viúvas chorando ao pé do caixão daquela mulher. Mas o que nós podemos aprender do versículo 35, 36 diz, que Dorcas estava cheia de boas obras e esmola que elas faziam. Então era uma mulher que ela era querida, era amada pelaquela cidade. Ela era uma mulher que tinha prestígio, digamos, com aqueles irmãos. E aquela mulher ela veio a falecer, veio a morrer, veio a padecer. A Bíblia não relata, o texto não relata, eu não pesquisei, era para mim ter pesquisado que tipo de enfermidade assolou a vida dessa mulher. Mas não vai mudar muito o contexto. Mas a primeira lição, meu querido, que eu quero trazer nessa noite é que nós precisamos entender que tudo há um propósito de Deus. Tudo há um propósito de Deus. Era propósito de Deus que aquela mulher morresse? Sim, era propósito de Deus. Tinha algo que Deus queria trazer, tinha algo que Deus queria fazer na vida daquela comunidade, tinha algo que o Senhor queria levantar, tinha algo que o Senhor queria trazer de importante para aquela comunidade. Uma mulher maravilhosa, como diz aqui, uma mulher que fazia boas obras.
Mas o que nós podemos perceber, que propósito nós podemos compreender. O primeiro dele, dentro do que nós precisamos entender, que tudo há um propósito. Pedro veio para Jope. E quando você lembra de Jope, irmãos, o que você lembra? Quando você lembra, né? A irmã Elisônia racionalizou que ela lembra de Jonas, né? Diferente, essa é a mesma cidade. Diferente de Jonas, Jonas preferiu fugir, né, para outra cidade, né? Mas Pedro não. Pedro atendeu prontamente o chamado daqueles irmãos. O primeiro propósito era chamar Pedro, né, um dos principais colunas da igreja. E segunda coisa, quando Pedro vai àquela cidade, que ele, através do propósito, ele traz esperança, traz entendimento, traz algo importante, a palavra do Senhor. E nós precisamos, irmãos, a primeira coisa que eu percebo aqui, que nós precisamos entender que há um propósito de nós pregarmos o Evangelho. Por que aconteceu essa pandemia? Nunca se viu tanta live de igrejas evangélicas pregando e anunciando o Evangelho, porque é um tempo oportuno, é um tempo que Deus nos deu uma oportunidade, um propósito para que nós pudéssemos levar a palavra do Senhor. E Pedro, ele entendeu que ele tinha um propósito como escolhido do Senhor, como chamado do Senhor, como ungido do Senhor. Havia um propósito dele pregar o Evangelho do Senhor naquela cidade. Irmãos, é tempo que o Senhor tem nos levantado para pregar o Evangelho. Quantas pessoas sedentas e carentes do amor de Deus, desesperadas, perguntando o porquê dessa situação. Esse é o tempo. Esse é o tempo que Deus nos deu um propósito de anunciar o Evangelho do Senhor. E Pedro, ele entende, ele vai prontamente, ele se levanta, ele vai até aquela cidade e vai pregar e anunciar o Evangelho. No versículo 35 diz que havia muitas pessoas que se converteram naquela cidade. E eu acredito, meus irmãos, que muitas pessoas vão se converter nesse tempo. Muitas pessoas vão crer no Senhor nesse tempo. Muitas pessoas vão depositar sua esperança no Senhor. Que você possa entender que eu e você fomos salvos como propósito. Eu disse, esses dias, eu falei com um jovem dessa igreja, que quando Deus nos resgata, Ele tem um propósito na nossa vida. Um propósito de anunciar o Evangelho do Senhor, de propagarmos o Evangelho do Senhor. Irmãos, é tempo que o Senhor está dando, que você precisa entender, que eu preciso entender que há um propósito de nós anunciarmos o Evangelho e vivermos a palavra do Senhor. E continuando o texto, diz assim: havia em Jope uma discípula por nome Tabita, que traduzido quer dizer Docas. Esse Docas, quando você vai para o grego, ele quer dizer gazela, né? E muitas vezes nós ficamos, que negócio é esse de gazela? O que é gazela? Mas era um nome que traduzia por Docas. E diz aí que era uma mulher que era registrada dessa forma, né? Boas obras, esmola, né, que ela fazia. Irmãos, se você for perceber uma coisa, como Deus tem propósito nas coisas. Se você for fazer uma pesquisa bíblica, você vai ver que poucas mulheres entraram em registros bíblicos. Não é isso, irmãos? Se você for analisar, poucas mulheres entraram nesse registro. Inclusive aquela mulher do fluxo do sangue não entrou. Qual é o nome dela? Não sei. A Bíblia não fala. Entre outras mulheres que tiveram um trabalho maravilhoso, elas não tiveram seu nome registrado. E Lucas faz questão de colocar o nome dessa mulher. Com que propósito? De abençoar as nossas vidas. De mostrar que as mulheres também estiveram presentes no ministério de expansão do Evangelho do Reino de Deus.
e nós devemos estar também. Vocês mulheres, você é importante no reino de Deus. Ora, no versículo 25, aconteceu que naqueles dias ela agora sim morreu, e tendo lavado e colocaram um cenáculo. Naquela época havia um costume de fazer o seguinte, irmãos, de pegar as pessoas que morriam e lavar seu corpo, embalsamar e levar para um cenáculo. Quando era uma pessoa de destaque, eles levavam para um canto para que pudesse ser visitadas. Irmãos, e naquela época os enterros não eram que nem o de hoje em dia. Os enterros de hoje, morreu hoje e amanhã enterra, né? E quando é uma doença mais grave, Jesus, enterra quase na mesma hora. Naquele tempo não, os enterros demoravam. Tinha uns que demoravam uma semana, demoravam um mês. Que coisa, né? Demorava bastante tempo. E lá naquela época, irmão, talvez você não compreenda isso, porque Jesus só foi visitar Lázaro depois de quantos dias, irmãos? 4 dias. Havia 4 dias, era um costume, porque até o terceiro dia eles não enterravam ninguém naquela época depois do terceiro dia, antes do terceiro dia, porque eles acreditavam que a pessoa poderia voltar à vida, né? Então havia essa prática, esse costume naquela época. Mas Pedro, ele atende prontamente o seu pedido e volta lá. É preciso, irmãos, entender. Nós falamos que é preciso a gente entender, em primeiro lugar, que tudo há um propósito. Que tudo há um propósito. Segunda coisa, eu preciso entender que eu faço parte desse propósito. Vou repetir. Eu preciso entender que eu faço parte desse propósito. Pedro, ele entendeu que ele fazia parte desse propósito. Ele foi ferramenta nesse propósito. Ele foi instrumento do Senhor nesse propósito. Ele foi usado por Deus nesse propósito. Irmãos, eu e você fazemos parte desse propósito. Que propósito é esse? De pregar e anunciar, de libertar, de orar para que pessoas sejam curadas, de orar para que pessoas sejam libertas pelo Espírito Santo de Deus. Você está me entendendo, irmão? Você está me ouvindo? Você e eu temos um propósito. Que propósito é esse? Você já tem compreendido isso? Nós temos compreendido. Quando a igreja ela não compreende o seu propósito, quando a igreja ela não compreende que ela foi chamada com o propósito de anunciar o ID de Jesus Cristo, ela não é igreja. Pode ser até membro de uma igreja, ele não entendeu ainda o Evangelho. Ontem o irmão Assis colocou uma frase que é real. As pessoas muitas vezes se contentam em ouvir uma boa mensagem, se contentam em ouvir um belo louvor, se contentam em ouvir a palavra, uma bela palavra do Senhor, mas quando sai, sua vida continua, ele não compreendeu que ele faz parte de um propósito, ele faz parte de algo maior, o qual Deus resgatou, o qual Deus salvou, com a finalidade de que nós possamos cumprir o ID de Jesus. Quando o ID de Jesus não é algo imperativo, é algo que nós temos que vivenciar, é algo que nós temos que viver, é algo que tem que ser praticado pela igreja de todo salvo que entende o propósito de Deus. Ele anuncia, ele vive o Evangelho do Senhor. Em primeiro lugar, repetindo, eu preciso entender que tudo tem um propósito. Segunda coisa, eu preciso entender que eu faço parte deste propósito. E Paulo entendeu perfeitamente quando ele se levantou e diz assim no versículo adiante, versículo 28. Como Lida era perto de Jope, onde Pedro estava, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens, rogando-lhe que não demores em vir para ter conosco. Levantou-se Pedro
entendendo o seu propósito, o qual ele foi chamado, entendendo a sua vocação, do qual ele foi chamado, entendendo por que ele foi chamado, para que ele foi chamado, ele se levanta prontamente e vai com aqueles homens. Pedro levantou como ele, quando chegou, levaram-nos ao cenáculo onde a Dorcas estava, e todas as viúvas cercaram, chorando e mostrando-lhes túnicas e vestido que Dorcas fizeram enquanto estava com ela. Dorcas, ela foi uma mulher maravilhosa. Ela atende, ela faz, ela compreende que o Evangelho vai além de palavra, vai da prática. Ela praticar, não tem algo que mais impacta, é a prática do Evangelho. Lá em Efésios diz que nós, no 10, diz, Efésios 10, que nós fomos feitos para a prática das boas obras. As boas obras, ela não salva, mas ela tem que ser praticada por todo o salvo. O salvo que é salvo pelo Senhor, ele faz as boas obras, não procurando méritos, mas os méritos que receberão do Senhor. Então, irmãos, eu deixo uma coisa para nós pensar dentro desse contexto aqui, de que eu entendo que eu tenho um propósito, que eu fui chamado com um propósito. Primeiro, como nós vamos ser lembrados? Como as pessoas nos lembrarão de nós quando não estivermos mais nessa terra? Né? Que herança você deixará? Uma herança positiva, uma herança negativa? Que herança os seus filhos vão contemplar de você? Que herança os seus filhos irão falar de você? Quando vemos isso, que pessoas choravam, era pelo testemunho de Dorcas, testemunho qual ela havia feito, que ela tinha semeado, que ela tinha plantado diante daquele povo. E continuando o texto, diz assim no 40: mas Pedro, tendo feito sair todo, pôs-se de joelho e orou. Voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta. E ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Deus é o Deus de milagre. E a terceira coisa que eu quero trazer nessa noite: eu preciso entender que tudo tem um propósito para glorificar a Deus. Tudo tem um propósito para glorificar a Deus. Vou repetir. Eu preciso entender que tudo tem um propósito para que glorificar a Deus. E Deus foi glorificado, e Deus foi exaltado, e Deus foi louvado pelo aquele milagre. Irmãos, quando eu digo que tem um propósito de Deus, por quê? Se você for caminhar, eu quero caminhar com isso e mostrar a você que a primeira coisa que nós podemos aqui, aquele milagre tornou-se notório. O que quer dizer isso? Muitas pessoas vieram a crer por causa do milagre. Olha só, irmãos, Deus quando faz um milagre, Deus quando opera um milagre, quando Deus usa seus servos para fazer milagre, Ele tem um propósito. Quando Deus livra você, quando Deus te livra de um acidente, quando Deus se livra da morte, podemos dizer que a irmã Regiane passou pelo milagre, né? Quem viu disse que ela voou por cima da moto e quebrou o óculos, quebrou tudo, mas hoje está viva aí testemunhando, porque Deus tem um propósito para que pessoas vissem aquilo e pudessem crer, né, irmã? Quando eu fiquei internado naquele hospital, também Deus tinha um milagre, porque eu voltei para cá.
muitas vezes eu imaginei não sair de lá, porque Deus tinha um propósito para que pessoas viessem a crer, que pessoas viessem confiar no Senhor, que pessoas viessem a depositar a sua esperança no Senhor. E muitos creram, e aquele fato foi se divulgando. E diz assim: primeira coisa, vamos aqui detalhar 3 coisas que nós podemos ver dentro de entender que tudo glorifica a Deus. Em primeiro lugar, Deus transformou pranto. Segundo lugar, Deus transformou pranto em alegria, transformou choro em felicidade, transformou desespero em alegria, transformou alguém que aparentemente não havia mais esperança, que não havia mais jeito. Deus transformou. Deus trouxe esperança para aquelas viúvas, talvez aquelas viúvas que estavam pensando: e agora? E agora? O que é que nós vamos fazer, amigas? O que é que nós vamos buscar? E aonde nós vamos conseguir alguma coisa? Talvez, irmãos, quantas pessoas nesse tempo de pandemia estão olhando o que eu vou comer daqui a 2 meses com tudo parado, né? Como vai chegar alimento na minha casa se eu não tenho como trabalhar, se o comércio está fechado? Tem pessoas que estão pensando dessa forma, pessoas desesperadas, pais de famílias desesperados, né? E terceira coisa, pessoas ouviram o Evangelho, pessoas creram no Evangelho, pessoas glorificaram a Deus por causa daquele milagre. E quantas pessoas vão glorificar a Deus quando vê você celebrando o Senhor, mesmo passando por lutas e dificuldades, dizendo: eu confio no Senhor, eu espero no Senhor, eu creio nesse Deus poderoso, esse Deus que ressuscitou, que faz milagres. Irmãos, eu quero concluir relembrando somente os pontos, né, que eu preciso entender, em primeiro lugar, que tudo há um propósito. Preciso entender que eu faço parte desse propósito. E eu preciso entender que tudo tem um propósito de glorificar a Deus, de exaltar a Deus, de andar com Deus. E você talvez esteja pensando, né, na minha conclusão, eu quero trazer essa fala. Talvez tem pessoas que estão me ouvindo e estão dizendo: será que por que Deus permite isso acontecer? Qual o propósito de Deus permitir que uma enfermidade dessa venha nos assolar, que uma enfermidade dessa venha nos perturbar, venha trazer luta, né? Mas eu quero dizer, meu querido, que tudo tem um propósito. Deus tem propósito nisso. Quero pensar alguma coisa com vocês. São quando egos são quebrados, quando pessoas são despedaçadas em seu ego. Porque nós podemos dizer que essa doença ela não escolhe pessoas ricas, pobres, afragelado, mendigo. Ele não escolhe pessoas para isso. Não escolhe, irmãos. Ou seja, todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós estamos na mesma luta, nas mesmas dificuldades. É onde nós percebemos, é onde Deus revela realmente os cristãos verdadeiros. As pessoas que servem a Deus são reveladas nesse tempo de dificuldade. São na dificuldade que os crentes são revelados. Que quem é crente aparece ser o que é. É nesse tempo também que Deus se revela quem Ele é. Nos mostra de fato quem Ele é. E
terminando nesse momento a minha palavra, eu e você somos chamados com um propósito. Que Deus nos abençoe. Quero orar por você. Querido Deus, nós pedimos, ó Deus, pela Tua maravilhosa graça, pelo Teu infinito amor, ó Deus, que nos cerca, pela Tua grandeza, ó Deus, porque, como o tema diz, em meio, né, à não esperança, no momento que essas mulheres estavam olhando para a Doca, lá no seu leito de morte, e o Senhor mostrando que havia algo que Ele ia fazer, que Ele ia despertar e mostrar que tudo tem um propósito para que Deus seja engrandecido. Aquele milagre, quantas pessoas foram salvas por aquele milagre? Quantas pessoas tiveram a sua fé renovada por aquele milagre? Quantas pessoas tiveram a vida transformada por aquele milagre? Pois nós somos gratos a Deus. E quantas pessoas serão renovadas, Deus, nessa noite, Deus? É noite de renovação, ó Deus. É noite de nós nos entregarmos, ó Deus, e confiarmos no Senhor. É noite, ó Deus, de nós esperarmos no Senhor, saber que o Senhor é Deus, saber que nós podemos esperar no Senhor, Deus. Nós oramos, te benzemos, ó Deus, te exaltamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, estamos felizes, né, por esse momento aqui, adorando o Senhor, sabendo que nós precisamos a cada dia buscar o Senhor, crer no Senhor, servir ao Senhor, andar no Senhor e buscar o Senhor. Nesse momento eu acredito que os irmãos, alguns irmãos colocaram seus pedidos, eu pedi que os irmãos pedir que os irmãos possam trazer aí, né, os pedidos. Nós vamos deixar um microfone com vocês. Se tiver algum pedido que mande a mais, vocês podem até falar daí para mim, certo? Boa noite, irmã Cielma. Tudo bom com você, irmã? Manda um alô aí, manda um. Ela pede proteção pela família dela, pelos colegas de trabalho. Né? Depois da confirmação do caso do corona, né, Covid, nós precisamos redobrar os nossos cuidados, nossa atenção, irmãos. Eu não estou dizendo que você não vai deixar de fazer sua necessidade, não. Tem que precisar, tem que andar mais. É só para avisar que o Instagram aqui já bateu uma hora aqui. Era só para avisar, mãe. Aí já iniciou aqui. Bom, irmãos, o irmão Assis, um grande abraço, irmão Assis, pede pela vida de Adriano. Estaremos orando, né? E Yasmin, que possamos estar sempre firmes na fé, que tenhamos fome insaciável pela palavra de Deus. Isso é verdade, irmão. Nós precisamos estar crendo no Senhor, estar buscando o Senhor, estar confiando no Senhor, como foi pregado nessa noite, né? É um momento que nós podemos dizer que não é propício para fé e esperança, mas estamos crendo, né? A irmã Solange pede pela salvação da família. Irmã Solange, um grande abraço. Assis pede pela igreja do mundo, pois faz em meio aos caos, né? Um caos que nós estamos vivendo, pelas famílias da nossa igreja. Damiana, por esse momento de pandemia, pela saúde da mãe dela, né? Eu acredito que seja minha esposa, está pedindo, não é isso? Um grande abraço. Excelente pede por nosso povo de Deus, que nos livre dessa doença. André pede pela salvação dos meus vizinhos. A irmã Rejane pede pelo carnaval, pelo avivamento espiritual dos irmãos, despertamento na vida dos irmãos.
para a obra de Deus. É verdade, irmão, nós temos que orar, temos que confiar e fazer com que esse evangelho chegue a outras pessoas. A irmã Elisângela pede pelas famílias que têm suspeito, né? Pela família do caso do confirmado, que Deus chegue com bênção e cura espiritual. E mais impressionante, eu estava falando com minha esposa esses dias, que muitas vezes as pessoas, de uma forma desrespeitosa, né, até, acredito também que tem pessoas que estão bem intencionadas até para se proteger, mas a proteção a maior que tem que ter é da família, né? Preservar a família, respeitar esse momento de dor da família. Ninguém queria estar no lugar dessa família. É tempo da igreja respeitar, a igreja está orando, né, irmãos? E tempo de nós respeitar e orar por cada um deles. Pai, nossa oração pela família, não nos interessa saber quem é a família, nos interessa orar. E no dia que ele for curado, nós possamos celebrar a cura desse rapaz. Com certeza nós vamos celebrar. São esses, né? Vou ter mais alguma. E aqui no Facebook, a irmã Estevam pede pela restauração da cirurgia dela, que ela fez agora recentemente. Pede para que Deus venha recuperar, venha estar restaurando a cirurgia dela. E a outra pessoa é uma visitante, que é lá de Parelhas, guia. Ela pede oração pela família, para que Deus tenha misericórdia. Há outros aí, Ananias, quer ler ou vai passar lá? Chegou mais outra aqui, é da irmã Chaguinha. Ela pede oração ela pede por salvação da minha sobrinha, da sobrinha dela. E o quê? Ateliê dos Anjos. Que Deus ajude a quem passa por necessidade e também da vida espiritual de cada um. E a outra é a irmã Graciela, que pede oração pela vida dela e pela família. Amém, amém, irmãos. Irmãos, temos irmãos que estão aqui junto comigo, né? Irmão Alaés, irmã Elisângela, chamaremos nós quatro nessa noite. Mais ninguém, nós não vamos dar um foco, mas dá para mostrar que não tem só nós quatro aqui na igreja, né? Atendendo, né, os decretos, né? Respeitamos os decretos estabelecidos. Nós estamos apenas com essas pessoas aqui, né? Nós temos tido esse cuidado, né? Estamos tendo a questão da higienização da igreja, né? Irmã que faz a limpeza tem feito as limpezas, né? Lavado os banheiros corretamente. Nós sempre tem alguém que traz, né? Quase todos os dias traz o álcool, gel, né? E sai disseminando aí para nós passarmos, tendo e respeitando o decreto da nossa governadora, né? Então, vamos orar por esse pedido. Os irmãos vão estar orando também e vou estar intercedendo aqui. Eles vão estar orando. Sim, Alex, quer falar? E a outra coisa é para informar as pessoas que estão nos assistindo para se inscrever no nosso canal no YouTube. Amém, irmão. Nós, quando começamos esse processo de pandemia, nós tínhamos, acredito, nem 30 inscritos, né? E glória a Deus, nós ultrapassamos a meta de 100, nós queremos chegar a 200 agora, nossa meta, e você vai compartilhando para alguém. Nós temos colocado um link, nós vamos disponibilizar o link. A Anaílson e a Laércio têm feito um trabalho maravilhoso na divulgação e tem sido tremendo isso. Quando nós estamos unidos, né, o trabalho cresce, né? Quando a gente se coloca à disposição do Senhor, nós
crescemos juntos, né? Nós hoje estamos fazendo a primeira, por isso que você está tendo uma mudança hoje, do áudio, do som. É a primeira vez que nós estamos fazendo esse processo, nós estamos transmitindo pelo programa, e você está vendo já uma diferença. Nós temos orado para comprar uma câmera, se Deus quiser, né, para que a gente possa comprar uma câmera para trazer uma melhor imagem para você. E você ter esse recurso maravilhoso de uma boa live, de um bom momento de adoração ao Senhor. E para quem estava lá no Facebook e veio para o Instagram, para nós é tudo novo, porque estamos tendo o primeiro contato aqui com o programa e estamos tendo um pouco de dificuldade nos ajustes, mas a próxima live vamos consertar esses erros, tá bom? Então vamos orar para as pessoas. Vou começar aqui, os irmãos vão estar intercedendo ali. Tem mais alguém que pediu oração? Não, né? Então vamos orar. Querido Deus, nós, em Tua presença, nós somos gratos, Te louvamos. Nós colocamos a vida da irmã Selma, a vida de Assis, de Yasmin, Solange, de Damiana, de Celeide, de Andreária, de Rejane, de Elisângela, e entre outros, ó Deus, que guia, ó Deus, entre outros que colocaram seus pedidos diante do Senhor, ó Deus. Sabemos, ó Deus, que precisamos, ó Deus, que o Senhor possa atender esses pedidos, ó Deus, principalmente, ó Deus, na ordem de enfermidade, de proteção, que o Senhor possa guardá-los, ó Deus, de todo mal, que o Senhor possa preservá-los, ó Deus, de todo mal, de toda enfermidade, de todo vírus, de toda doença, ó Deus, livra o teu povo, ó Deus, e se por acaso, ó Deus, houver uma hipótese de pegar, que o Senhor também possa dar a cura, que o Senhor possa dar a restauração. Assim, ó Deus, em especial nós colocamos essa família, ó Deus, que foi diagnosticada, ó Deus, com esse Covid, pelo corona, que o Senhor possa restabelecer, ó Deus, que o Senhor possa trazer cura nessa casa, ó Deus, que o Senhor possa trazer a proteção, o livramento do Senhor, ó Deus, que logo mais, ó Deus, possamos ouvir e testemunhar o momento de cura dessa igreja, ó Deus. Nós louvamos e pedimos que o Senhor possa nos dar, ó Deus, uma noite de paz, diante da Tua presença, ó Deus, diante da Tua misericórdia e graça, Deus, pois nós louvamos e Te bendizemos em nome de Jesus Cristo, que vive e reina. Amém. Que as doces consolações do Espírito e a graça e a misericórdia do Senhor possa estar sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe. Uma boa noite, meus queridos. E você que tem ouvido a nossa live, divulgue, propague, assista novamente. Que Deus nos traga misericórdia nessa noite. Amém.